Olá pessoal, tudo bem? Márcio Bocelin aqui. Vamos iniciar agora a playlist de atomística, tá? É um segundo assunto aí que a gente vai ver na química geral, atomística. Na atomística nós vamos estudar várias coisas relacionadas a átomos, né? Tipo o número atômico, o número de elétrons, o número de massa, enfim, muita coisa desse tipo. Vamos começar com um exercício bem bacana, tá? E preste atenção, que é muito fácil, porém ele pode causar uma confusãozinha, beleza? Vamos lá. Dois átomos genéricos A e B são isótopos. Eu vou até marcar o isótopos aqui, ó, destaca ele. Isótopos e suas características constam do quadro abaixo. Você tem uma tabela com o elemento A e B, com o Z e com o A dos elementos A e B. E o que é o Z e o que significa esse A aqui? O Z é o que nós chamamos de número atômico. O número atômico nada mais é do que o número de prótons que o átomo de um determinado elemento químico possui. E o A é o que nós chamamos de número de massa, tá? Número de massa de um determinado átomo, de um determinado elemento químico, tá bom? O número de massa, ele é na verdade o número de prótons mais o número de nêutrons. E se você lembra do modelo aí de Rutherford, né, o número de nêutrons e o número de prótons é o número de todas as coisas que estão no núcleo de um átomo, tá? Porque a gente fala que a maior parte da massa de um átomo, ou quase toda a massa de um átomo, está no seu núcleo. Então, nada mais, digamos assim, simples de imaginar que o número de massa seja a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos lá. Observe aqui que na tabela os valores reais aqui estão um pouco escondidos, porque eles estão escritos em função de uma incógnita x, que nós devemos descobrir quem é esse x. Muito provavelmente, né? E o que ele pede nos exercícios? A. Qual o somatório do número de nêutrons dos átomos A e B? E o item B demonstre a distribuição por camadas desses átomos. Bom, para eu descobrir o número de nêutrons, ele quer o somatório de nêutrons do elemento A e o nêutrons do elemento B. Para eu descobrir o número de nêutrons, eu tenho que, de certa forma, saber o número de massa e saber o número atômico. Afinal, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E aqui eu posso, então, usar essa tabela e mais alguma condição para poder descobrir isso. E que condição é essa? Ele nos disse lá no começo, a primeira informação, que os átomos desses elementos são isótopos. Iso igual. E esse topos eu quero que você lembre do P. P de próton, igual o número de próton, tá? Então, átomos que são isótopos, quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons. E o número de prótons é o número atômico, o Z, né, que nós chamamos. Então, se o A e o B são isótopos, eu posso falar que esse valor é igual a esse. 2x menos 6 igual a x mais 4. Então aqui são isótopos, significa que tem o mesmo número atômico, que é o Z. E eu posso escrever então 2x menos 6 igual a x mais 4. 2x menos 6 igual a x mais 4, passo tudo de um lado, passo para o outro, né? Isolo o x, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Essa é uma equação do primeiro grau. E a gente vai chegar em 2x menos x igual a 4 mais 6. 1x igual a 10. Significa então que o x vale 10. O x valendo 10 eu posso, com certeza, descobrir quanto que vale cada item dessa tabela. Então, por exemplo, 2 vezes x, 20, menos 6, 14. 20 menos 6, 14. Mesma coisa eu posso fazer embaixo. 10 mais 4, 14. Aqui, 10 mais 18, 28. 40 menos 10, 30. Dessa forma, eu descobri cada valor da tabela. O número atômico do A e do B vale 14. O número de massa do A vale 28. E o número de massa do B vale 30. Ótimo. Lembrando que o número de massa, ele é, na verdade, o número atômico mais o número de nêutrons. Portanto, para o átomo A, eu posso escrever que o número de massa do A é igual ao número de prótons do A, né, o número atômico do A, mais o número de nêutrons do A. 28 é igual a 14 mais o número de nêutrons do A. Significa que o número de nêutrons do átomo A é igual a 14. Posso fazer de forma análoga para o B. Tá? O número de massa do B é Z de B mais N de B. 30 mais 14 mais N de B. Então o N de B é 16. O que ele pede? A soma desses dois valores, a soma do número de nêutrons dos átomos A e B. Então eu vou fazer 14 mais 16. 14 mais 16, 30. Resposta 30.
O item B, demonstre a sua distribuição por camadas. Vou usar esse cantinho aqui, ó. Desenhei aqui o núcleo do átomo e você tem as camadas onde os elétrons eles realizam sua órbita em torno do núcleo, né? Então aqui essas camadas elas recebem um nome, essas camadas de energia, K, L, M, N e assim por diante. E tem para cada camada uma quantidade exata de elétrons que você pode ter orbitando nela. Isso aqui você vai ter que lembrar, tá? O K cabe em dois elétrons, o L cabe 8, o M cabe 18 e assim por diante. Tem uma tabelinha que nos próximos exercícios vai poder ter a chance de ver um pouquinho mais isso daí. Mas por enquanto lembra que na K cabe 2, na L cabem 8 e na M cabem até 18. Então eu vou distribuir o número de elétrons que eu tenho nesses átomos, tá? Nessas camadas. Lembrando que se o átomo ele está neutro, né? A gente fala que ele está neutro, quer dizer que a mesma quantidade de cargas positivas é a mesma quantidade de cargas negativas, ou seja, a quantidade de elétrons que eu tenho é a mesma quantidade de prótons que eu tenho. Então esse átomo, ele vai ter, se o número atômico dele é 14, ele vai ter, esses átomos, né, na verdade, eles vão ter 14 elétrons. Eu vou ter que distribuir 14 elétrons nessa camada. Distribuir 14 elétrons nessa camada significa que eu vou colocar dos 14, eu vou colocar 2 na camada K, eu vou colocar 8 na camada L, já são 10, me restam 4 para colocar na M. Lembrando que o 2, 8, 18 é o máximo que você pode colocar em cada camada. Então, você vai preenchendo as camadas até dar o número de elétrons que você possui. Então, na camada K, nós temos 2, na camada L, 8, na camada M, para completar os 14, já foram 10, 4. Portanto, essa é a distribuição por camada desses átomos. Valeu? Espero que você tenha entendido. Não deixe de curtir aí. E se você tem alguma dúvida, comente. Tenho o maior prazer em ajudar. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo.